O psicanalista não necessariamente ele tem formação em psicologia, né? Ele pode ter uma formação em qualquer outra área e ele não necessariamente precisa ter formado em psicologia, né? Uma importância muito grande para a gente trazer nesse sentido aí que o professor Carlos trouxe para a gente, no sentido de a gente fazer realmente, né, trazer o movimento, fazer o que a gente, aquilo que a gente prega, isso é importante, né? Uma outra coisa importante para a gente dentro do fazer o que a gente prega é também a gente trazer ao paciente informações positivas, né? Trazer mensagens de apoio, mensagens positivas que coloquem o indivíduo para frente. Então, a gente fala hoje, por exemplo, de programas que passam o dia inteiro assassinatos, né, morte, assalto, mas quantas são as famílias que, né, estão bem, né? Quantos são os pais que, ao invés de agredir os seus filhos, ao sair de casa para trabalhar, dizem que os ama, né? Então, esse processo é o que a gente precisa fomentar, né? Para onde a gente vai colocar o foco, ou seja, o que a grande imprensa faz normalmente? Ela faz uma curadoria de tudo que está de ruim para nos petrificar, né? Porque a ausência de movimento traz uma possibilidade de, logicamente, manipulação mais fácil, né? Então, toda vez que eu tenho um olhar sobre o que é positivo, né, isso inevitavelmente é importante para a vida do indivíduo, né? Então, a gente trabalhar esses processos aí eu vejo que é fundamental o indivíduo procurar uma ajuda profissional, né? Muitas vezes com psicólogo, muitas vezes com outros tipos de terapia, né? Eu acho que, na minha forma de enxergar, o mais importante aí é a aliança que você estabelece com o profissional, seja ele o psicólogo, seja ele o psicanalista, seja ele o constelador. Quando você estabelece uma aliança de confiança naquele trabalho, né, e empatia do profissional para com o paciente, pouco importa, por exemplo, o método que ele vai buscar, né? Essa aliança terapêutica, na minha forma de enxergar, ela é o mais importante. Então, às vezes, o indivíduo vai encontrar o acolhimento na constelação, às vezes vai encontrar nas leituras biológicas, às vezes ele vai encontrar na psicologia, né? Então, é importante que o indivíduo estabeleça uma relação de confiança. Note aqui que a gente sempre que a gente procura um profissional, o primeiro passo é sempre uma indicação, né? E essa indicação vem sempre de quem? De alguém que você confia. Você nunca vai procurar indicação de um inimigo. Você sempre vai procurar a indicação de um amigo seu, né? Então, um amigo, um familiar que você gosta, né? Alguém que você tem empatia. Então, a partir daí, o estabelecimento de uma relação profissional, né? Seja ele com um psicólogo, com um fisioterapeuta, com um médico, me faz pensar que é o mais importante. Então, a partir do momento que estabelece essa relação de confiança e o profissional acolhe esse paciente também se sente acolhido pelo profissional, isso aí, para mim, é uma aliança perfeita. Nessa perspectiva ainda, a gente vê que a autonomia, né, dá autonomia ao seu paciente, né, mostrar para ele o caminho e dar autonomia para ele, fazer com que ele se enxergue como o que é responsável por fazer 51% da sua vida, né? Então, autonomia significa ser lei de si mesmo, né? Então, isso é um processo que não está ligado só, por exemplo, às alianças terapêuticas, né? Está ligado também a um processo nosso como professor, né? Dar autonomia ao nosso aluno, o quanto que é importante, né? Fazer com que ele se sinta capaz de enxergar que ele é o senhor da própria vida dele, né? Então, eu acho que isso aí é o mais importante para a gente. Só complementando um Maravilha. pouquinho, lembrando que tem, né, fisioterapeutas osteopatas aqui que vão tentar introduzir, né, essa ajuda, esse auxílio na questão emocional, das crenças com pacientes e não tem tanta experiência para isso. Então, tem casos que a gente tem que saber que precisa de um profissional, um terapeuta, né, um psicólogo, um psiquiatra, muitas vezes. Vou dar um exemplo aqui, né? E isso é rotina. Muitas vezes já apareceu para mim quando eu não tinha bagagem, não sabia o que fazer. Por exemplo, de pensamento suicida. Tá? Então, são pacientes que, nesse momento, é emergência. Tem que fazer as indicações corretas, tá? Então, só queria
um dos casos, né, que tem pacientes que são urgentes. Às vezes até eu, hoje, como constelador, digo, não é para mim agora. Agora ele precisa de uma intervenção mais forte. Né? Depois, quando ele estiver aberto e quiser me ajuda para olhar para o que está por trás desse movimento, vou estar à disposição. Porque muitas vezes, quando ele está já com esse pensamento suicida, uma constelação, às vezes, ele não consegue entender a profundidade. Tá? Ele está tão ligado no inconsciente que o movimento é mais importante para ele, né, de, às vezes, pertencer, de, enfim, equilibrar o sistema, do que resolver isso. Tá? Então, isso respalda o profissional, né, de dar um respaldo. Um minutinho que apareceu uma mensagem aqui de atualização. Isso respalda o profissional e, ao mesmo tempo, pode salvar vidas. Tá? Então, só puxando concordo muito com o que o Pablo disse, que a empatia, a procura por um profissional, né, que foi indicado, a indicação, que tem, enfim, que casa, né? Aquele vínculo com o terapeuta e paciente é importante, mas que tem casos que a gente tem que ter cautela em encaminhar para um terapeuta mesmo, para um médico, né? Então, só isso, só concluindo o que o Pablo disse, muito bem dito.